Começa agora 98 Talks, conectando a 98 à rede Mais Record. Da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. Opa, são 19h02, estamos juntos mais uma vez, 98 Talks no ar, um programa que é informação, mas também é opinião, aliás, é muito mais opinião do que informação, e você sabe, você pode participar com a gente, o 98 Talks vai ao ar, de segunda a sexta, de 7 às 8 da noite, 7 até às 7h53 da noite, em todos os canais da Rede 98, da Rede Mais e da 97.1, que é a Vox FM, lá em Timóteo. Ao todo, mais de 400 municípios em Minas Gerais ficam ligados com a gente no 98 Talks. Quer participar com a gente? É fácil. 98, você pode ligar para o WhatsApp Claro, aliás, ou passar uma mensagem para o WhatsApp Claro. 31 99316 9898, 31 99316 9898. Todas as nossas redes sociais, @Rede 98 Oficial. Bom, vamos ver quem está com a gente no ar. Ricardo Kertzmann, direto de Nova York. Prazer falar com você. Boa noite, Ricardo. Tudo meu? Boa noite, Paulo. Boa noite, professor. E boa noite também para a nossa querida audiência. Professor, está no ar, professor. Eu não o vi ainda no ano de 2025. E eu tenho um enorme prazer em cumprimentá-lo, meu caro, meu nobre professor Augusto de Franco. Boa noite. Feliz ano novo para você, professor. Boa noite, aleluia! Eu achava que você não ia voltar mais. Bom regresso aqui no Talks. Um abraço para você, para nossa audiência, para o Ricardo. Vamos lá. Vamos lá, professor. Olha, com expertise em contabilidade, consultoria fiscal e gestão empresarial, a Previsa é mais do que uma prestadora de serviço. A Previsa é um parceiro na construção de empresas sólidas, bem-sucedidas. De rotinas trabalhistas até a consultoria tributária, a Previsa entrega soluções que vão além dos números, tem foco no futuro da sua empresa. Na Previsa, a união da tradição de mais de 45 anos de expertise com a inovação constante na entrega de produtos, de soluções que impulsionam o sucesso das empresas. Então, acesse previsa.com.br e impulsione o sucesso da sua empresa. Olha, a Paraná Pesquisas trouxe uma informação que Gustavo Lima deve continuar sendo um cantor, porque de acordo com a população brasileira que foi pesquisada pela Paraná Pesquisas, diz que a maioria da população brasileira é contrária à entrada de Gustavo Lima na política. Para 65,7% dos entrevistados, Gustavo Lima e você deveria continuar cantando e não sendo candidato a nenhuma função política. 27,8% dizem que a ideia é boa e 6,5% não souberam ou não quiseram opinar. Professor Augusto de Franco, a entrada de alguém tão outsider como Gustavo Lima na política pode contribuir para a discussão política ou não? É melhor ficar como cantor? Eu acho que é um sintoma, né, Paulo, da falta de lideranças, né? Quer dizer, as velhas lideranças políticas envelheceram mesmo, né? E então é um deserto, né? Então eu acho que todo mundo tem o direito de se candidatar. Nem vejo muito sentido nessa pesquisa, né? Com tanta antecedência, mas eu acho que é um sintoma da crise do nosso sistema representativo, né? Que se manifesta quando outsiders, assim como ele, se apresentam. É uma boa reflexão. Na verdade, a lacuna, né? Tem vacância, alguém se apodera do poder. O Kertzmann, a mesma pesquisa perguntou se os entrevistados votariam em Gustavo Lima. 50% dos entrevistados disse que não votariam em hipótese alguma. E 10%, só 10% dizem que votariam com certeza em Gustavo Lima. E a pergunta vai para você, meu caro Ricardo Kertzmann. Tivesse você a possibilidade de escolher Gustavo Lima como presidente da República, você o faria? Diga lá.
De jeito algum, Paulo Leite. Não faria, mas nem se fosse com um revólver sobre minha cabeça. Olha, me surpreendeu o resultado, porque quando ele anunciou que poderia ser candidato, eu achei que teria adesão. Eu ficava até imaginando, né, para o mal do Brasil, a meu sentir, um segundo turno entre Gustavo Lima e Pablo Marçal. Para mim seria algo desastroso. Mas me surpreende, eu fico feliz, me parece, né, um sinal de maturidade do eleitor, mas eu não fico muito confiante não, porque o eleitor brasileiro é muito volátil, sabe? Talvez o que ele respondeu hoje, em caso do Gustavo Lima se candidatar, se ele tiver com alguma música de muito sucesso à época, talvez o eleitor brasileiro mude de ideia. Você é um cara educado, você é um cara delicado. Você disse que desconhecimento agora chama volatilidade. O eleitor brasileiro, infelizmente, nós, eleitores, primeira pessoa do plural, para ninguém dizer que eu estou apontando o dedo para ninguém, nós, eleitores brasileiros, temos um desconhecimento enorme na escolha de candidatos que possam ser verdadeiramente bons gestores para as políticas, particularmente no executivo. No executivo é desastroso. No legislativo eu não vou nem falar, porque o legislativo brasileiro é composto de uma salada de porcarias que a gente não consegue nem entender direito. Mas a crise no Oriente Médio parece que agora diminui um pouco de tensão. Hoje até o presidente Joe Biden aproveitou o final do seu mandato e disse que até o dia 19, o penúltimo dia do seu mandato, aliás, o último dia, né, porque a partir do dia 20 o presidente será Donald Trump, disse que Israel e Hamas assinarão um acordo de paz. Cerca de 100 reféns israelenses vivos ou mortos ainda estão na mão do Hamas, daqueles ataques acontecidos em 7 de outubro de 2023. O grupo palestino, o grupo terrorista, vamos falar certo, porque ali não há nenhuma representação política, uma representação do terror. O grupo terrorista palestino concordou com a proposta de cessar fogo em Gaza e a devolução dos reféns compartilhada pelos negociadores do Catar. E aí eu quero ouvir você, Ricardo Kertzmann, para saber se há realmente, primeiro, uma solidez nesse acordo e já provocar uma discussão com você e com o professor Augusto de Franco a respeito da figura de Benjamin Netanyahu, porque ele entra nesse caldeirão de revolto do Oriente Médio com uma popularidade muito em baixa. Com o acordo de cessar-fogo, com a diminuição do poder do Irã, com a retirada de Bashar al-Assad da Síria, dá uma força para Netanyahu, na sua opinião, Kertzmann, e esse acordo vai valer? Olha, Paulo, em primeiro lugar, torcendo muito de verdade para esse acordo ir adiante, para as famílias dos 98 reféns, que eu espero que estejam todos vivos, retornem para os seus lares. Se nem todos estiverem vivos, que as famílias, né, tenham o direito à paz no sentido de saber que acabou e não fiquem o resto de suas vidas imaginando se os entes queridos estão vivos ou mortos. Não vou comemorar porque estamos falando de acordo com um grupo terrorista, como você bem qualificou, que costumeiramente descumpre os acordos, descumpre tratados de cessar-fogo. O Hezbollah, a mesma coisa. Eu me lembro que antes das suas férias, houve uma trégua num dia, e eu comentei, Paulo, não fico feliz porque se trata do Hezbollah. No dia seguinte, eles descumpriram a trégua. Enfim, eu torço muito para que vá adiante. Agora, o dia foi para lá de divertido aqui, por causa desse tema aqui nos Estados Unidos, Paulo. Porque o presidente Joe Biden, ele, em um pronunciamento rápido, né? Aquelas aparições que eles fazem lá na Casa Branca, sempre cercado, ele estava com a Kamala Harris, com assessor de imprensa e tal, ele foi lá, anunciou esse acordo, né? E quando ele virou as costas, estava indo embora, um repórter perguntou para ele se isso era mérito dele ou do presidente eleito Donald Trump. O Joe Biden voltou, deu um passo para trás, olhou e perguntou assim, isso é uma piada? Né? Virou as costas e foi embora. No Twitter, né, no X, quem que foi lá dizer que é o pai da criança? Né? O Donald Trump, dizendo mais ou menos assim, para vocês verem, né? Eu nem assumi
E olha o tanto de coisa que eu já fiz pelo mundo. Então a gente vai ter a disputa aqui da paternidade, né? Quem que é o pai dessa criança? Porque a criança é bonita, Paulo. Lembrando que quando o filho é feio, não aparece ninguém. Eu vou deixar o professor seguir adiante com as demais questões para a gente dividir de forma igualitária o tempo. Bom, professor, a questão é a seguinte. Primeiro, o que disse Ricardo Kertzmann, Joe Biden tentou capitalizar nesse final de mandato esse acordo, um acordo que foi pelo menos costurado no seu governo. E ele diz, olha, vai ser dia 19, não no dia 20, o último dia do meu governo. Mas Donald Trump também quer a paternidade desse filho bonito, segundo disse Ricardo Kertzmann. Mas a pergunta, professor, Benjamin Netanyahu entra nessa batalha contra os grupos terroristas, particularmente contra o Hezbollah e o Hamas, e contra o Irã e a Rússia, que são patrocinadores, os patrocinadores diretos desses grupos terroristas, ele entra enfraquecido. Num primeiro momento, ele tinha uma figura enfraquecida dentro do poder em Israel. Mas ele vai construindo uma nova geopolítica. Ele cala o Hamas, ele cala o Hezbollah, ele deixa o Irã sem calças, ou com as calças na mão, pelo menos, porque o Irã perde toda a expressão, e retira Bashar al-Assad da Síria, que seria a possibilidade da Rússia intervir diretamente nesse conflito. Netanyahu muda a sua figura, professor? Ele, de enfraquecido no início do conflito, ele pode estar sendo gestor de uma nova geopolítica no Oriente Médio? Vou responder a sua pergunta, Paulo, mas antes vou dizer o seguinte. Isso deve ser saudado. Quer dizer, é uma excelente notícia para o mundo. No entanto, não é um acordo de paz. Veja só, é um acordo de cessar-fogo. A paz ainda vai estar um pouco longe, não é? Na verdade, a paz seria o Irã parar a sua guerra contra Israel. Porque o Hamas, ele age como um braço terrorista do Irã, como você mesmo mencionou, Paulo. Assim como o Hezbollah, um braço ainda mais íntimo terrorista do Irã. E além disso, pouca gente sabe, existem 15 organizações terroristas no Oriente Médio contra Israel. Existem as milícias xiitas no Iraque e na Síria. Existem os Houthis no Iêmen. E em todos os países, até em Omã. Não é? Então, são muitas organizações terroristas que a Guarda Revolucionária Iraniana opera, arma, treina e dirige contra Israel. Quer dizer, agora, o Irã saiu muito enfraquecido disso tudo e o Netanyahu, sim, ele saiu fortalecido. Embora internamente, perante a sociedade israelense, ele continue sendo muito questionado, não é? Por outras razões, não é? Pela atitude dele em relação à justiça, aquela ideia dele de controlar, no fundo é isso, né? A justiça, pela aliança que ele fez para se manter no governo, que é uma aliança com supremacistas, não é? De Israel. Então, ele não vai conseguir apagar esses problemas dele. Mas você tem razão, Paulo, quando você diz está mudando a geopolítica do Oriente Médio, não é? Mas não está resolvido o problema. Qual é o problema? O Irã, a teocracia iraniana, com o apoio do eixo autocrático, porque ela faz parte desse eixo autocrático, né? Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, está todo mundo junto ali, não é? Movem uma guerra não só contra Israel, mas contra as democracias liberais no mundo todo. Então, eu não creio que seja a melhor solução de todas, enquanto isso não estiver resolvido. Diga, Ricardo, você queria falar? Diga. É interessante porque você falou do Irã e o professor também. Eu assisti hoje a uma entrevista do novo presidente do Irã. Aquele lá que o Geraldo Alckmin foi babar ovo, né, na cerimônia de posse, e se sentou ao lado de boa parte dos piores terroristas do mundo, que ainda bem alguns deles já estão sentados, né, lá no, como diria popularmente a turma aí, no colo do capeta. Mas eu assisti a essa entrevista do novo presidente iraniano,
se eu não me engano foi o New York Post, eu não tenho certeza agora, em que ele falou, eu nunca vi isso, tá? Nunca vi um presidente iraniano falar nesses termos. Se é da boca para fora, até acho que é, mas importante que ele falou o seguinte, sobre o acordo de paz, que do Irã só vão encontrar esforços a favor, no sentido desse acordo de paz. É uma ótima sinalização, mesmo que a gente não bote a nossa mão no fogo por isso. Do Irã, do Oriente Médio, do acordo de cessar-fogo entre Hamas e o Estado de Israel, a gente vem para o processo de absoluta desinformação por que passa o governo brasileiro. Que vergonha! O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou hoje que o governo revoga o ato que ampliava as normas de fiscalização sobre o PIX. Afirmou que o presidente Lula vai assinar uma medida provisória para dizer que não haverá nenhuma tributação sobre o PIX. Para mim é um cenário de um absoluto caos de informação. O governo diz que não, depois não consegue dizer que não. Aí vem a contra-informação de boa parte da população e particularmente da oposição, dizendo que sim, que seria taxação. Aí o governo desdisse o que disse que não disse. Para mim isso é caótico, professor. Que desgoverno esse que a gente está vendo. E tem mais, Paulo. Ainda está acusando que foram os criminosos que levaram tudo isso, as pessoas. Mas, na verdade, a oposição nem estava falando, estava desconfiando do governo, né? Mas não estava falando abertamente que o PIX ia ser taxado, não é? Estava reclamando da possibilidade de, tendo um controle maior, obrigar a pequenos comerciantes, pequenos empresários, ao camelô, ao bombeiro hidráulico, não é? A ter que pagar imposto de renda. Se a soma das movimentações financeiras, via cartões de crédito, mas via PIX também, ultrapassasse, no caso da pessoa física, R$5.000, no caso da pessoa jurídica, R$15.000. Nós estamos diante de um problema de comunicação. O governo diz que todo problema é de comunicação. Está errado, não é. É de concepção e de falta de convicção democrática. Esse é o problema do governo atual. No entanto, aí houve um problema de comunicação mesmo. Eles não explicaram direito. E como o pessoal está todo ressabiado, lembram da taxa das blusinhas? Sim. Que não ia ser, que veio a Janja e falou, não, quem vai pagar é só, não é o consumidor não vai pagar e depois, não é? Depois acabou pagando. Então, há uma crise de confiança no governo. E é por isso que essas versões, elas colam. E foram tão grandes que o governo teve que tomar essa atitude, que foi meio vergonhoso, né? Ele teve que tomar uma atitude de, como você falou, Paulo, desdizer o que não disse. Não é? Então é incrível isso, né? Eu não sei se existe um Sidônio Palmeira que dê conta de resolver esse problema. Eu acho que não existe nenhum marqueteiro, porque isso é um sintoma, não é? É um sinal da desorganização político-administrativa do governo Lula. Professor, você toca no assunto, e eu quero provocar o Ricardo agora para essa conversa. Você toca numa parte do assunto que talvez seja mais preocupante. Porque esse descontrole da informação, que é desdizer o que não disse, porque é isso mesmo que aconteceu. É um absurdo. Se você pegar o cenário do que aconteceu com essa história de taxação de PIX, disse que não disse, desdisse o que não disse. Quer dizer, é um absurdo tão grande, mas apresenta uma ponta do iceberg. Porque o desastre da comunicação, e você lembrou bem, ele é maior do que só um desastre em comunicação. É um desastre em gestão política, em gestão econômica, em gestão pública. O atual governo já está desgovernado em todos os sentidos. E é preciso que se chame atenção a isso. Não dá para tapar o sol com a peneira, não dá para dizer que isso é um processo ideológico. Criticar o atual governo não é um processo ideológico. Queria te ouvir, Ricardo.
Ô Paulo, no jargão do futebol, né? Amarelou. Sentiu e amarelou. Foi o que aconteceu. Porque a questão realmente é de comunicação. E é o desastre, como vocês já falaram, da comunicação do governo. E por outro lado, né? É o Oscar, é o gênio da comunicação, encarnado, né, no deputado federal Nicolas Ferreira. Porque tudo isso aconteceu por causa de um vídeo que ele gravou e publicou. Esse vídeo, até a última vez que eu vi, tinha 200 milhões de visualizações. 200 milhões. O que significa obviamente, que quase 90%, quase 90% dos brasileiros viram, não significa isso, né? Muita gente viu mais de uma vez e compartilhou e tal, mas é um fenômeno. Em que pese, né, o Nicolas ser um gênio da comunicação, ter uma capacidade de se comunicar como talvez poucos ou único aí no Brasil, e tem eficácia nesse tipo de comunicação dele, em que pese isso, eu deploro esse tipo de atitude, porque isso não contribui em nada para o crescimento do país, isso não contribui em nada para o desenvolvimento saudável do ambiente político, porque ele pega um monte de alho, mistura com bugalho, pega um monte de fatos reais, mas totalmente desconexos uns dos outros, e faz uma confrontação. Paulo, este governo é perdulário, este governo é ineficiente, e esse governo só quer saber de arrumar as contas através de arrecadação de impostos. Ponto. Isso não se discute. Mas isso não legitima pessoas a não pagarem seus impostos, mesmo que seja o pequeno comerciante, que seja o Zé do Pastel, igual o Nicolas falou, que seja o motorista de Uber. E não adianta você falar assim, mas não cobra do grande empresariado, né? Ok, está errado é não cobrar de algum grande empresariado, ou está errado o governo ser perdulário. Não está errado a Receita regular, fiscalizar a movimentação financeira. Isso é normal, isso ocorre no mundo inteiro. A Receita é um órgão de Estado. A Receita não é órgão de governo. Ô Paulo, eu, você e o professor, a gente tem um pouco mais de idade do que a média que nos ouve agora. A gente lá atrás, no Fernando Henrique, quando ele criou a CPMF, todo mundo já dizia, isso é uma forma de fiscalizar as contas de pessoas físicas e jurídicas, porque o governo vai saber da movimentação de cada um. Quem tem dinheiro, quem tem grana aplicada em determinados fundos, já há alguns anos a Receita inventou um tal de come-cotas, que é uma maneira de tributar mensalmente alguns fundos que não eram tributados, que não são, a arrecadação não é tão relevante, mas a ideia era ter acesso ao rendimento mensal de pessoas que talvez no final do ano gastassem o dinheiro que ganharam com a aplicação e não recolhessem os impostos. Então a Receita Federal, sempre que ela pudesse utilizar de tecnologia ou de informação para fiscalizar e tributar, vai fazer isso. A Receita Federal brasileira ou de qualquer lugar do planeta. E essa repercussão toda, ela se deu, repito, em cima de distorção, em cima de desinformação, porque saíram juntando um monte de peças que não se encaixam. Mas como estamos falando de um governo que fez a fama, então deita na cama, se é do governo Lula, que não tem credibilidade nenhuma, e com justa razão, porque não merece credibilidade, todo mundo pulou. Aí a população das pessoas mais simples, as mais esclarecidas, entenderam que isso estava errado. E aí, amigo, é igual caminhão sem freio ladeira abaixo. Não tem o que fazer. Aí o governo sentiu, amarelou e revogou essa medida que não tinha nada de errado ou de anormal. Na verdade, o que há de errado e anormal nessa medida é um desconhecimento da informalização da economia no país. Como a Receita Federal e o Ministério da Fazenda tiveram esse desconhecimento, porque eu não sei, mas outro dia eu vi uma informação, acho que 70%, talvez vocês tenham 70% da economia brasileira hoje é informal. Então, você é isso? Eu estou errado? 27%. Quanto? 27%. Não, é o contrário. Circulante. 27% do dinheiro que circula na economia vem da informalidade. É o inverso. 70% da economia é formal, 30% é informal. Então, nós temos 30% da economia brasileira na informalidade. Quando a Receita Federal e o Ministério da Fazenda tomam uma atitude como essa, desconhece a realidade da informalidade. E aí, é o que você falou. Você pega alguém que tem talento para juntar informação
e transformar essa salada mista num prato digerível, como é o caso do Nicolas, que tem esse talento, faz um estrago. Mas para um governo que já está ladeira abaixo dos governados, esse estrago é maior ainda. Essa é que é a realidade. Pois é, Paulo, mas Paulo, o Nicolas não falou que o Pix ia ser taxado. Não. Ele não falou isso. Não. Inclusive, o Globo fez uma manchete dizendo isso e tomou uma nota da comunidade no X, no ex-Twitter. Sim. Entendeu? Porque falou, e isso aí foi uma vergonha para o governo, essa nota da comunidade, mesmo ir para o Globo, não é? E isso então, ele não chegou a falar isso. Ele fez um pouco o que o Ricardo falou. Ele juntou várias coisas, evidentemente, compôs um mosaico. Mas ele não foi o único, viu? Não foi o único. Ele não foi o único que... Não. E não há... Professor e Paulo, diga. Agora no final do dia... Perdão, gente. Agora no final do dia, o advogado-geral da União, né, primeiro, mais cedo, o Guilherme Boulos anunciou que vai processar o Nicolas por fake news. Ele vai ter que procurar fake news. O Nicolas não falou nenhuma mentira. Não tem. Repito, o Nicolas juntou um monte de história, sem pé nem cabeça, embalou tudo e pronto. E fez a tal da narrativa. Fez valer uma narrativa. Mas não tem nenhuma mentira no que ele falou. Aí vem o governo, vem a AGU, sem citar nomes, dizendo que vai investigar, né, para poder processar pessoas que espalharam fake news nas redes sociais. Quais, meu Deus do céu? Porque eu não vi. Eles chamaram isso de desordem informacional. Mas quem provocou a desordem informacional foi o governo, no anúncio dessa medida. Mas é exatamente essa a questão. Porque é boa, essa análise é boa. Porque o Nicolas Ferreira não cometeu nenhuma mentira, não falou nenhuma mentira. Ele juntou fatos ao seu bel prazer e a sua ordem da informação, divulgou e colocou fogo no parquinho. E o governo viu o parquinho pegar fogo porque foi o governo quem deixou o parquinho começar a incendiar. E, na verdade, essa desinformação que fala o governo foi por parte do próprio governo. É um governo inábil e incompetente, tanto para governar quanto para comunicar. Ô Paulo, o parquinho pegou fogo porque o parquinho está seco. Exatamente. E o governo não tem água para poder apagar. É por isso. Exatamente. Bom, são 19h29. Hoje nós teremos um fato atípico no nosso horário, porque nós às 19h43 teremos que entregar o programa para a Rede Mais. Vamos continuar na Rede 98, nós temos que entregar o programa para a Rede Mais, porque a Record transmite partidas do Campeonato Paulista. Então nós teremos que entregar para a Rede Mais às 19h43. Então vamos fazer o seguinte, para que o público da Rede Mais fique um pouco mais tempo conosco, nós vamos para o intervalo agora, rapidinho, intervalo, a gente volta já com o segundo bloco do 98 Talks. Até já. Estamos de volta, segundo bloco do 98 Talks, lembrando que a limpeza tem que ser prioridade em qualquer empresa. Não importa se seja uma loja, uma academia, uma indústria, um hospital ou um salão de beleza. A limpeza transmite confiança, profissionalismo, transmite cuidado. Por isso, você tem que investir numa higienização que é personalizada e que tem alta performance. E você sabe que eu estou falando da Distribuir Higiene. A Distribuir Higiene tem um portfólio completo. São mais de 1.500 produtos, consultoria técnica, treinamento especializado. E tem mais, viu? O pagamento é facilitado, a entrega em até 72 horas. É só você acessar distribuirhigiene.com.br e quer conhecer mais? A Distribuir está nas redes sociais. Vá lá no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Hoje é dia 15 de janeiro, é Dia Mundial do Compositor. Uma saudação especial para todos os compositores que em música e em letra nos ajudam a levar a vida um pouco mais leve. Está dizendo aqui o nosso amigo Vitor Silva, o Brasil precisa de gestores à frente para grandes cargos e não de políticos. Basta você ver a diferença, por exemplo, de Zema para Pimentel ou Aécio Neves. Quem fala é o Vitor Silva. O Luiz Henrique Passos, daqui do bairro da Graça, diz: avise por Gustavo Lima que política é coisa séria. Bem-vindo, ótimo 2025 para você também, meu amigo Luiz Henrique. William está dizendo aqui, olha,
Nós não temos escola de formação para políticos, por isso não dá para acreditar que Gustavo Lima seria um bom presidente. A Regina de Montes Claros fala boa noite, Regina. Tudo bem? Tudo bem. O Gustavo Lima está achando que governar um país como o Brasil é fácil como cantar e beber uma cachaçinha. Deixa ele sonhar. Afinal, sonhar é de graça. Manda um abraço para todos nós. E o Leandro, do bairro Carlos Prates, diz: o governo só quer engordar os cofres para em uso próprio, que não beneficia em nada a população mais necessitada. Está falando aí da taxação do Pix. A Câmara dos Deputados diz que vai aproveitar uma decisão do STF para aumentar o número de deputados. Vou rapidamente o que aconteceu aqui. Em 2017, o Pará entrou no STF para pedir uma atualização, de acordo com a população, uma atualização do número de deputados. Aí, o ano passado, foi concluído o processo e o Pará ganhou a causa. O Estado tem direito a 4 novos deputados, vai passar de 17 para 21 parlamentares. E aí, o negócio é o seguinte: 7 estados ganhariam deputados. O Amazonas, 2 deputados, o Ceará 1, Goiás 1, Minas Gerais 1, o Mato Grosso 1, o Pará 1, 4 e Santa Catarina 4. Agora, 7 estados perderiam deputados. Vamos lá. Alagoas perde 1, Bahia perde 2, Paraíba perde 2, o Pernambuco perde 1, Piauí perde 2, o Rio de Janeiro perde 4 deputados e o Rio Grande do Sul vai perder 2. Essa atualização tem que ser concluída até 30 de junho desse ano e o critério será o último censo do IBGE. As mudanças valerão para a eleição de 2026. Que imbróglio, hein, meu amigo Ricardo Kertzmann? Diminui o número de uns estados, aumenta nos outros, mas isso é representatividade e a gente tem que entender que se há um critério para representatividade, deve ser seguido. Ou eu estou enganado, Kertzmann? Na minha opinião, não. Na minha opinião, está corretíssimo. Eu só gostaria que o número total de deputados fosse bem menor. Eu não acho que precisa dessa quantidade imensa de parlamentares. Só para contextualizar e explicar para a nossa audiência, talvez tenha quem desconheça, a Câmara dos Deputados, ela representa os cidadãos, ela representa a população brasileira. E o número de deputados reflete o número da população de cada estado. Se do último censo, que foi baseado o atual número de cadeiras, se de lá para cá, alguns estados a população cresceu e em outros estados a população diminuiu, você tem que fazer a correção das cadeiras para poder manter essa proporcionalidade. E é isso que está acontecendo. No Senado é diferente, né? No Senado o número é o mesmo de senadores para todos os estados. Não tem essa regra. Eu repito, para mim é muito. Devia cortar, 20%, 30%, que nós, cidadãos, não perderíamos absolutamente nada e economizaríamos uma bela de uma grana. Professor, Ricardo Kertzmann botou fogo no parquinho com essa discussão. É excessivo o número de deputados para que seja representativa a força democrática da presença no parlamento? Nós precisamos de tantos deputados ou dá para se questionar esse número? Olha, o número foi fixado, mas foi fixado a partir de estados entre limites, um mínimo de 8 e o máximo de 70 parlamentares por estado. Mas como o Ricardo falou, a Câmara representa o eleitor. Ele não representa os estados, só que aí tem um recorte por estado, então dá essa confusão total, não é? Quem representa os estados, a federação, é o Senado, não é a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados representa... A Câmara dos Deputados representa a população, o eleitorado, né? A população politicamente em condições de participar da escolha eleitoral, não é? Existem países que têm uma proporção muito maior do que o Brasil e existem países que têm uma proporção muito menor, tendo uma população muito maior, por exemplo, os Estados Unidos, que tem mais de 350 milhões, não é? E a Câmara dos Representantes é menor do que a nossa. O que eu acho é que o princípio aí é cada pessoa um voto. Se você for levar isso a rigor, existem estados que estão superrepresentados e existem estados que estão subrepresentados por causa desse limite.
Vocês entenderam? Quer dizer, se somar a população de São Paulo e comparar com a de Alagoas ou a de Rondônia, não é? Você vai ver que há uma desproporcionalidade na representação. Então, esse problema não vai ser resolvido, vou resumir aqui, a não ser com uma reforma eleitoral que deve fazer parte de uma reforma política. Porque do jeito que está, não tem como fazer a não ser atualizar a partir do último censo que nós conhecemos. Professor, mas aí, professor, essa questão que você levanta talvez seja a mais significativa para a nossa discussão. Nós temos mais 3 minutos com o Varginha, então vamos finalizar essa discussão aqui e vamos gastar um pouquinho mais de tempo aqui, porque a gente aí entrega para Varginha, para Juiz de Fora e para Montes Claros, ou seja, para o sul de Minas, para a Zona da Mata e para o norte de Minas, a gente entrega para a programação da Record. Mas você coloca uma questão, professor, que é uma questão fundamental. Agora, os nossos parlamentares aprovarão uma necessidade de uma reforma político-partidária que já está passando da hora de acontecer nesse país? Você acredita, professor, que os nossos parlamentares colocarão isso em debate? Isso será tema deles? Acho que não, porque mexe com interesses, né? Interesses dos próprios parlamentares. Quer dizer, se você cortar aquilo que eles julgam que é um direito deles, mas que na verdade muitas vezes é privilégio, não é? Porque uma reforma séria, vamos falar a verdade, teria que mudar o sistema eleitoral, né? Teria que mudar o sistema eleitoral proporcional, teria que instaurar o voto distrital ou distrital misto, não é? Porque teria que terminar com a partidocracia, não é? Quer dizer, os partidos não podem decidir o que será feito pelos representantes, independentemente da vontade do eleitor. Mas quem fica com fundo partidário é o dono de cada partido. Quem fica com fundo eleitoral e distribui é o dono de cada partido. Então, uma reforma política é uma reforma eleitoral, é uma reforma partidária, porque senão nós não mudamos essa situação. Vamos ficar só colocando remendos. Kertzmann, 1 minuto. Nós estamos vivendo uma partidocracia, de acordo com a opinião do professor Augusto de Franco. 1 minuto para você, para a gente entregar o sinal para Varginha. Olha, assino embaixo de absolutamente tudo que o professor acabou de dizer e vou um pouquinho além sobre esse assunto aí do aumento do número de parlamentares para alguns estados e, em tese, o decréscimo de outros. Eu não duvido, Paulo, que aumente o número de parlamentares desses estados que reclamaram e permaneça o mesmo número daqueles estados em que diminuíram o número de eleitores. Vai por mim que eu acho que eu vou acertar. Porque depende deles, os parlamentares. Meus caros amigos que nos acompanham pela Rede Mais, amigos e amigas que nos acompanham pela Rede Mais, muito obrigado pela sua companhia. Nós estamos devolvendo o sinal agora para a Record, porque a Record, no interior de Minas agora, transmite junto com a Record Nacional, partida do Campeonato Paulista de Futebol. Muito obrigado pela sua atenção. A gente entrega agora o sinal para a Rede Mais e dá um tempinho para continuar aqui na Rede 98. Termina aqui na Rede 98, 98 Talks.